Nós temos várias técnicas cirúrgicas e eu acho que nós temos mais de 50 horas só falando de técnicas cirúrgicas diferentes, né? Então, ó, nessa técnica cirúrgica, nós usamos uma técnica que chama socket shield. Socket é o véu, né? E shield é o escudo. Nós deixamos um escudo de dente aqui, tirando o ápice, socket shield. Já do lado de cá, nós fizemos a remoção do canino. Olha que pecado, gente, quando a gente faz a remoção do canino, muito difícil a gente não perder a tábua óssea vestibular. Então, a técnica Socket Shield, mesmo que eu não for colocar um implante aqui, eu tenho o benefício de não perder a tábua vestibular e manter aquele arco natural do paciente. Então, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, sabe? Será que eu preciso tirar as raízes? Você sabia que existe uma técnica de siso que chama coronectomia. Eu só tiro a coroa do siso e deixo a raiz lá, mesmo sem fazer tratamento de canal? Coronectomia é uma técnica muito descrita na literatura há muitos e muitos anos para que evite você machucar tanto o alveolar inferior, ter parestesia, fratura de mandíbula. Por que então que eu não posso deixar uma parte de um dente que nasceu para ficar aí? Então vamos quebrar esse paradigma ou, na pior das hipóteses, pelo menos conhecer as técnicas, tá? Então aqui nós fizemos uma técnica chamada Socket Shield, aqui no premolar nós fizemos sepultamento reticular e aqui no canino nós fizemos a extração, desse lado nós fizemos a extração para mostrar o prejuízo que nós temos cada vez que a gente tira um dente, né? Então, segundo Bedrosian, ele fala o seguinte: se você tem a pergunta que fizeram para ele no consenso do ITI, que é o time de implantodontistas internacionais, quantos implantes eu devo colocar em maxila? Considerando que o óxido da maxila é muito inferior em qualidade, em densidade do que o inferior. E ele respondeu o seguinte: se você tem osso na zona 1, que é de canino a canino, da zona 2, que é de pré a pré, e na zona 3, que é de molar, você deve colocar 6 implantes retos e não angulados. A partir do momento que você perde osso na região posterior de molar, por exemplo, aí você pode usar o on-fora inclinado. Mas se você tem osso, você deve colocar um implante em cada zona. E por isso nós colocamos 6 implantes. Notem que colocamos os mini pilares e os mini pilares, ó, estão sobrepondo os dentes inferiores. O que vai acontecer aqui? Uma prótese com o mínimo de volume possível. Essa tomada aqui é sempre com ele na dimensão que nós tomamos inicialmente, que era de 7,2, tá? Nesse momento, nós estamos colocando os transferentes. Notem que alguns transferentes estão com aquele parafuso longo, outros estão com parafuso curto, porque eu vou fazer a união dos transferentes e já descer com o ponto de registro de oclusão, porque quando eu gerar esse molde, eu já vou estar entregando para o laboratório o registro de oclusão. Com esses dados, o laboratório nem precisa montar um plano de cera para mim. Ele remove isso dentro do molde, já monta no articulador e aqui eu tenho a DVO. Se eu tenho a DVO, eu não preciso fazer um plano de cera, porque para que serve o plano de cera? O plano de cera serve para a gente fazer a DVO. Se eu já dei, ele já pode me mandar a barra ou a barra com os dentes acrilizados, uma pitadinha, além da osteotomia, falando um pouco da prótese, né? Então, aqui está a nossa barra metálica. Essa barra metálica, a gente faz a distância antero-posterior vezes 1,5 para fazer o cálculo do cantilever. Olha como que nós temos uma distância antero e anterior dos implantes, antero-posterior dos implantes, interessante. Podemos brincar com o cantilever aí. Aqui, ó, a barra com os dentes em cera. Vamos provar a barra com os dentes em cera. Aí, nesse momento da barra, eu não quero que apareça esse vermelhinho, não. Tira vermelhinho, sobe dente. O mesmo que você faz quando está montando uma dentadura, a gente faz com o plano em cera, para, finalmente, essa parte que é muito, muito, muito importante. Claro que vocês entenderam que, como eu estou fazendo uma carga imediata, essa gengiva está toda irregular, concorda? Se ele fizer uma acrilização para mim, seguindo o modelo que eu mandei para ele, essa acrilização vai ficar horrível.
Então, nesse momento, é a hora que no curso a gente tem uma hora que chama conversa com o laboratório. Nesse momento, o laboratório vai aprender como que faz o enceramento dessa estrutura, tá? Nesse momento aqui, ele está aprendendo a dar esse vedamento para que o paciente não tenha um escape de ar. E depois nós vamos remover esse protocolo dali e ele, de cilindro a cilindro, vai fazer um enceramento plano. Olha o que ele está fazendo aí. Nós temos um módulo que é só conversa com o laboratório, tá, gente? Para mostrar, isso aqui é o laboratório, ensinando tanto para outro laboratório fazer o enceramento de uma base autolimpante, como também ensinando para a gente, para que a gente replique isso para o máximo de laboratório possível, né? Então, ele está pegando a cera líquida e, como o nosso modelo foi um modelo horrível, porque nós fizemos uma osteotomia e moldamos para fazer uma carga imediata, está cheio de excesso gengival, né? Agora, ó, ele está fazendo o enceramento de cilindro a cilindro, ele vai deixar isso tudo plano. Então, gente, olha, quem faz o enceramento é o laboratório. Nesse momento, isso não volta mais para o modelo. Isso já vai para a acrilização, tá? Porque se voltar para o modelo, essa cera vai tomar o formato do nosso modelo e o nosso modelo não está bonito, tá? Então, tem várias formas da gente fazer essa base, com enceramento ou então cortando no gesso. A gente nivela primeiro o gesso para já entregar um modelo melhor. Então, são várias formas laboratoriais para que a gente entregue finalmente isso aqui para o nosso paciente. Gente, é isso aqui que o nosso paciente precisa, sabe? Ah, é um dente acrílico. Eu gostaria de entregar cerâmica para todos os meus pacientes. Isso aqui, com o tempo, infelizmente, isso tem absorção da saliva, isso fede, isso perde a estética. Eu gostaria de entregar cerâmica. Mas, dentro do que nós temos em resina, que seja muito bem feito. E com prótese autolimpante, que é isso aqui, né? Ou seja, 48 horas depois daquela osteotomia, nós já vamos colocar essa prótese sempre bem lambuzada, vamos falar assim, com o ProHeal. Esse paciente é de fora, nós já tiramos os pontos para ele não ter que ter acesso a um outro profissional que não sabe o que foi feito. Por 2 dias depois, nós já tiramos os pontos. Vejam que a técnica que nós usamos não deu muito excesso de gengiva pela forma que nós desenvolvemos de não descolar a palatina. Só depois que quebra o bloco ósseo que a gente vai e faz a plástica do tecido. E olha que contorno bonitinho que tá isso aqui. Vamos colocar a nossa prótese. Ele tinha uma prótese dental cerâmica e nós passamos por uma prótese dento-gengival. Muitas vezes a prótese dento-gengival ela é muito mais bonita porque o laboratório consegue fazer um acabamento nesses dentes muito bacana, né? E aqui está toda a adaptação da nossa prótese, tudo certinho, bonitinho. Aqui, ó, poderia ter uma adaptação um pouquinho melhor.